Amor é essa bênção. Levanta, senta, levanta, senta. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta messiânico, no seu capítulo de número... Aleluia, Jesus, 5. Aleluia, glória a Deus. Santo, aliás, no seu capítulo 6. Isaías, capítulo de número 6. Graças a Deus. Até esta semana eu tinha estudado uma mensagem no livro de Pedro. Tinha lido diversos, na verdade as duas cartas inteiras de Pedro. Li. Mas daí você chega na igreja, o Senhor fala, não, aí não, é em outro lugar. Glórias a Deus, mas é lindo que Ele confirma a sua palavra. Quem achou, diga graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele mandará chorecalabanarabai. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Lá sorequederia vassu que me ras. Então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aleluia, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo. Obrigado por tudo, papai amado. Mais uma vez, meu Deus, digo diante da sua igreja, sou dependente totalmente do teu Espírito Santo. Fala conosco, Rei da glória. Sensibiliza, papai, ouvidos, mentes e corações, a tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que revela, que esclarece, que norteia, que direciona, que fortalece, que vivifica, que salva e leva para o céu, no nome de Jesus. Pode se assentar, louvar o Senhor Jesus com as palmas. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Na morte de um rei, a glória de Deus se manifestou. Aleluia, glórias a Deus. É um detalhe que o texto deixa explícito. Aleluia, quem é Uzias? Uzias foi mais um dos reis de Israel. Mas a Bíblia diz que Uzias veio se atrever a fazer algo que não lhe cabia. Todo rei, ele tem a sua vocação de governar. Alguns reis, como Davi, que o Senhor estende mais unções, como que outros tiveram. Aleluia, glória a Deus. Mas cada um, como diz a palavra do Senhor, tem que ficar na vocação que foi chamado. Alguns foram vocacionados a ser pregadores da palavra do Senhor. Então pregue a palavra do Senhor. Outros foram vocacionados a louvar o nome do Senhor. Outros foram vocacionados a fazer visitas. Alguns foram vocacionados a apacentar o rebanho do Senhor. Outros foram vocacionados
vocacionados a orar por dons de cura, alguns foram vocacionados para profetizar, e alguns foram vocacionados para exercer inúmeros ministérios na obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que cada um fique naquilo que Deus chamou. Deus nunca chamou Uzias para ele exercer um ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal de apresentar sacrifícios, de apresentar incenso ao Senhor, cabia apenas ao sacerdote. Mas aquele homem estava muito orgulhoso, muito inchado, e ousou fazer o que não lhe cabia. E a Bíblia diz que ele foi, mesmo contra os sacerdotes, se colocando em oposição a ele, mas ele aproveitou-se de seu poderio, de sua grandeza, de sua majestade, de seu governo, e ascendeu. Mas a Bíblia diz que alguém que é maior do que o homem mortal, do que o rei, do que o presidente, olhou lá de cima e não gostou. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus feriu Uzias com uma lepra na testa dele. Aleluia, glória a Deus. E a lepra é uma doença terrível, uma doença que apodrece, que devora a pessoa aos poucos. É uma doença, aleluia, que faz com que a pessoa tenha que ser afastada, tenha que ser isolada dos demais, porque quando alguém toca naquilo que não lhe cabe, mas é da parte do Senhor, é da parte de quem Deus escolheu, Deus peleja pelos seus servos, Deus peleja pela sua obra. Deus é Senhor dos exércitos, Deus é Deus justo, Ele gosta das coisas certas, como Ele faz, como Ele impõe, como Ele indica, como Ele levanta, como Ele instrui, como Ele organiza, como Ele chama, como Ele quer fazer. Aleluia, oh glória a Deus, glória a Jesus. Ainda ele teve tempo. Eu não sei se ele se arrependeu. Eu acredito que sim. Qual homem que, aleluia, glória a Deus, vai ver um juízo de Deus, vai ver um sinal de Deus evidente acontecer por causa de sua rebeldia e não vai se arrepender? Mas a Bíblia diz que não foi apenas Uzias. A Bíblia diz também que 2 sacerdotes, filhos de Arão, sacerdotes que eram escolhidos pelo Senhor, ousaram a fazer de forma não conforme o Senhor tinha dito, e ofereceram fogo estranho no altar do Senhor, fogo que não era para ser, aleluia, daquela forma, daquele jeito. E a Bíblia diz que Deus matou Nadab e Abiú na mesma hora. Morreram morreram no altar, porque se atreveram a fazer coisas que o Senhor não queria que fizesse. A Bíblia diz também que Eli, um sacerdote, vendo seus filhos, que eram sacerdotes também, se prostituir na casa do Senhor, aleluia, glórias a Deus, se aproveitar das ofertas, daquilo que chegava, fazer tudo que contraria o Senhor e que Deus abomina, como muitas igrejas hoje fazem por aí, estão se apossando das coisas que são para a obra do Senhor, da casa do Senhor, pastores, pregadores, que estão enriquecendo com a palavra de Deus, que estão pegando aquilo que não lhe pertence, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus fez justiça também, e ele caiu como morto, ele caiu de uma cadeira e quebrou o seu pescoço após saber a notícia que os seus 2 filhos, Ófni e Finéias, aqueles que viviam prostituindo dentro da igreja, no altar, na casa do Senhor, aleluia, foram mortos, foram assassinados, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é fogo e fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Uzá foi tocar na arca do Senhor. Ele não podia tocar, ele não tinha o ofício de levita.
Ele não era ungido para aquilo, ainda que ele tinha uma boa intenção de talvez ajudar e não deixar com que a arca do Senhor caísse ali. Ele ousou tocar, e quando ele tocou, ele caiu morto. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que ainda na Nova Aliança, no Novo Testamento, a Bíblia diz que a igreja, ela tinha tudo em comum, ela tinha oração em comum, eles se reuniam, eles vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, para que todos repartissem, viviam constantemente orando, se consagrando, buscando ao Senhor. E a Bíblia fala que foi a igreja mais poderosa que já existiu de todos os tempos. A igreja é espelho, a igreja é exemplar. Mas a Bíblia Sagrada diz que um casal, um homem e uma mulher, Ananias e Safira, quiseram dar uma de espertos. Como dizem por aí, o mundo é dos espertos. Não, o mundo não é dos espertos, o mundo é dos escolhidos. Aleluia, glórias a Deus. Com Deus não adianta esperteza, não adianta malandragem. Aleluia, com Deus tem que ter sinceridade. E a Bíblia diz que esse casal pegou bem assim, vendeu uma herdade, uma propriedade, e eles entre si se falaram, se chegaram ao concílio: vamos dar só a metade, vamos guardar a outra metade. Vai que esse negócio desses discípulos aí não dê certo, vai que essa obra aí pereça. Mas a obra não pereceu, a obra continuou. A obra incomodou o inferno por 300 anos. Aleluia, glória a Deus, até hoje incomoda, mas naqueles 300 anos foi algo sobrenatural, algo, aleluia, glórias a Deus, tremendo, que nem o maior império que já existiu, aleluia, não conseguia conter a igreja e calar os crentes, calar aqueles que buscavam o Senhor, que pregavam o Senhor, que eram inflamados pelo fogo, pela unção, pela graça, pela glória do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles foram entregar aquela parte, Pedro olha para Ananias primeiramente e fala: por que você mente ao Espírito Santo? Que a obra de Deus é séria, irmãos. Às vezes a gente pensa que pode esconder alguma coisa do pastor, alguma coisa do algum irmão obreiro, obreira, mas nós não podemos esconder nada de Deus. Tudo os olhos de Deus vê. Por isso temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros, porque Deus é, e Ele é a autoridade suprema, Ele é o Senhor dos exércitos. Pedro, cheio do Espírito, fala para Ananias: por que você tenta enganar o Espírito Santo? Você não está tentando enganar simplesmente a mim, você ousou enganar o Espírito Santo. E era tanto temor, tanto poder, porque aonde tem reverência, aonde tem temor, aonde tem concordância, aonde tem unidade, aleluia, dos membros no corpo de Cristo, Deus opera coisas extraordinárias. Deus faz morto ressuscitar, Deus faz pessoa vomitar câncer, vomitar macumbaria, Deus faz, aleluia, glória a Deus, porque Ele tem prazer quando o povo está em sintonia, em comunhão total com Ele. Aleluia. Aquele homem infelizmente caiu por terra. Aquele homem morreu perante os pés de Pedro. E outros homens, outros servos do Senhor, diáconos ali, eu acredito, levaram aquele homem. De repente veio Safira, e da mesma forma ela veio com a mesma mentira. Igualmente o marido dela, ela caiu morta também, irmãos. Aleluia, glórias a Deus, porque Deus é um Deus zeloso, a Bíblia diz. A gente ouve demais que Deus é amor e parece que Deus só é amor. Deus não é só amor. Deus, de Gênesis Apocalipse, Ele fala que Ele é fogo consumidor. De Gênesis Apocalipse, Ele fala que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus que vela para que se cumpra as suas palavras, que Ele é um Deus que trabalha com a verdade e que quando Ele fala, Ele faz de tudo e Ele tem o poder para cumprir aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete. Então este rei, que usou ultrapassar de suas prerrogativas, de seu ofício,
foi morto, foi ferido por uma lepra e com certeza depois morreu. A Bíblia não diz se ele se arrependeu, não sei se ele se arrependeu ou não. Eu acredito que pela situação que ele viu o poder de Deus tocar, porque a glória de Deus, a presença de Deus, ela não só não se manifesta por línguas estranhas, pela unção, pelo aquele calor, pela aquela energia gostosa, mas a glória de Deus também ela se manifesta na justiça de Deus, nas promessas de Deus, aleluia, glórias a Deus, nas operações de Deus que são operadas quando o povo lhe adora, lhe busca em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Isaías prossegue dizendo que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia, nosso Deus está no céu. Ele está no alto trono do terceiro céu. Ele vê tudo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes àquele a quem um dia teremos que dar conta. Tudo que esta humanidade faz, tudo que as gerações fizeram, o Senhor tem noção, e o Senhor já estabeleceu um dia, um grande juízo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia, glórias a Deus. E este dia chega para todo mortal, uma hora ou outra, em alguns poucos anos ou muitos anos, uma hora chegará esse momento para todo mortal prestar contas diante de Deus, aonde a Bíblia Sagrada diz, e diante dele todo joelho se dobrará, joelhos de bruxo, joelhos de políticos, joelhos de estelionatários, joelhos de pessoas que fazem barganha do Evangelho, da palavra do Senhor, vai ter que se dobrar também. Aleluia, glórias a Deus. Ele está num trono de glória. Ele não está na roda de piada. Ele não está na programação imunda da televisão. Ele não está nas revistas seculares. Ele não está no entretenimento. Ele não está onde os homens querem que ele está. Que ele seja, ele está no céu. Ele está no alto trono de glória, sendo louvado e engrandecido pelos anjos 24 horas. Aleluia, ele está vendo, ele está contemplando, ele está esperando o momento certo de ele fazer tudo aquilo que ele estabeleceu para determinados tempos. Aleluia. E o seu séquito enchia o templo. Alguns eu já vi interpretar séquito como comitiva de anjos. Sim, o Senhor tem as suas comitivas. Sim, o Senhor tem os serafins, tem os arcanjos, tem os querubins, tem os anjos que andam junto dele. Mas algumas traduções também diz que este séquito é o vestido do Senhor, os vestidos de Deus, porque até nos vestidos, nas vestes de Deus, paira a sua glória, derrama a sua glória. Deus se veste bem, Deus se cobre, aleluia, glórias a Deus. E não é somente Deus que se cobre, pode louvar Jesus. E não é somente Deus que se cobre, mas até os serafins. A Bíblia diz que serafim, aleluia, do seu significado é aquele que arde em fogo. Até os anjos serafim eles se cobrem. A Bíblia diz que eles têm 6 asas, mas com 2 eles tampam os rostos, com outras 2 eles tampam os pés, porque estão tão próximo da glória, tão próximo da majestade de Deus, que muita exposição pode ser que eles não suportem a glória do Senhor, e eles se cobrem também. Aleluia, glórias a Deus. Nosso Deus é um santo, sem santificação ninguém verá ele. Vestimenta, se vestir bem,
Está na Bíblia sim, faz parte da palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus vai para a igreja de Laodiceia, uma igreja que era rica, uma igreja que era bem sucedida, uma igreja que ostentava ter tudo, poder comprar tudo e fazer tudo, o Senhor Jesus olhou para ela e falou para mim, e falou para ela: tu és morna, tu és cega, tu és miserável, tu está nu. Eu te aconselho que vai e compre colírio para os teus olhos. Eu te aconselho que vai e compre vestes decentes para que cubra a tua a tua nudez. Aleluia. Jesus pregando sobre vestes, Jesus pregando sobre santidade, santificação. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, cobriam os seus ossos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Alguns dizem que o Senhor é 3 vezes santo, mas dá-se a entender que não apenas que o Senhor seja 3 vezes santo, mas que este santo, santo, santo era como um constante louvor que nunca se acaba no céu. Aleluia. Que quanto mais os serafins o glorificam, mais eles desejam glorificar. Semelhante ao que acontece aqui nessa terra, quanto mais nós damos glória para Deus, mais Deus derrama da sua glória, da sua presença sobre a nossa vida. Quanto mais o homem se esvazia de si e se enche de Deus, mas ele fica parecido, aleluia, com a glória, com o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo ao Senhor. Eu não quero perder para serafim, por isso que eu dou glória ainda. Eu dou glória até em casa, até no serviço, até tomando banho, até lavando a louça, porque Deus é digno de glória em todo o tempo, e Ele procura fiéis adoradores, e lhe adorem em espírito e em verdade. Ele deu uma lição para a mulher samaritana, que lhe perguntou, que lhe indagou: é no monte ou é em Jerusalém? Não é no monte nem em Jerusalém, mas agora é que os fiéis adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Agora é o momento, agora é o lugar, aonde você estiver, você tem liberdade para glorificar, para adorar a Deus. Se você não puder expressar em palavras, em clamor, você pode expressar com o seu coração, com o seu interior, com os seus pensamentos, dizendo: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem tido misericórdia da minha vida. Eu te agradeço, Senhor, porque tantos não têm o que comer, Senhor, mas o Senhor não tem deixado faltar o pão, o alimento sobre a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, porque tem vidas que estão morando e dormindo ou relendo, Senhor, mas eu tenho uma casa segura e confortável para habitar. Eu te louvo, Senhor, porque tantos estão lá no hospital internados, Senhor, mas eu tenho saúde. Eu tenho fôlego para te glorificar, para te adorar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa vida tem que ser um culto constante na presença do Senhor. O nosso culto não é só a partir das 19 horas, nos dias que tem culto na igreja, não. O nosso culto, ele começa desde o nosso lar, desde a nossa casa, desde o nosso levantar. Quando você abre aquele primeiro clamor: Senhor, me guarda, Senhor, me livra nesse dia, Senhor, me reveste, Senhor, vai comigo, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajude a vigiar, Senhor, me ajude a viver o teu verdadeiro evangelho, Senhor, me ajude a transmitir o seu amor, me ajude a ser bênção para alguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja no ofício, quando você vai para o trabalho, ou quando você está em casa,
casa, mas ali mesmo o Senhor está recebendo a sua adoração. Quantas vezes eu fazendo serviço de casa, eu sentia a glória, a presença de Deus, com a mão cheia de sabão, Teve uma vez que até cheguei a contemplar no meu quarto uma neblina, como se fosse uma neblina encher o quarto, porque o nosso culto ele não começa na igreja, ele começa em casa, ele começa aqui dentro, e aqui ele se estende. Aleluia, 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 aleluia. Como eu já vi um pastor falar, você que não tem que vir para a igreja para você se encher, você tem que vir para a igreja para transbordar. Aleluia, aqui é para você receber mais ainda, aqui é para transbordar, aqui é para ter azeite de reserva na lamparina. Mas o azeite você já começa buscando na tua casa, é lá na beira da tua cama, na beira da cadeira, do sofá, é lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor do Senhor. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Alabaxande calabandará, remande canta alabanto, epalapa, ecalabandará sub, epalapa calapa, epalabandará xandaraia. Aleluia, os serafins glorificando, os serafins dizendo santo, 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 santo. Os umbrais das portas do céu começaram a se balançar. Algumas poucas vezes esta oração eu já pressenti que muitas vezes dava um tremor de terra, dava um tremor na igreja, dava um tremor no lugar onde estava orando, porque quando a glória de Deus é invocada, quando é adorado o nome do Senhor, a terra treme mesmo diante da presença dele. Portas tremem, cadeias se abrem, prisões caem. Lamaia súplica, lavaxandarás, alaia Suécia, ai de abraço, Suécia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isaías era um profeta. Isaías era alguém que falava da palavra do Senhor. Isaías era alguém que observava os pecados, as iniquidades no meio de seu povo, e ele falava: ai do fulano, ai daquele que se apossa dos bens que não lhe convém, ai daquele que anda defraudando as viúvas, ai daquele que anda mentindo, escarnecendo o nome do Senhor, ai daquele que anda fazendo isso, ai daquele que anda fazendo aquilo. Mas quando a glória de Deus se manifestou a ele, de fato ele disse: não ai do fulano, não ai do ciclano, mas ai de mim. Ai de mim, alaia sorecalamamá. Porque quanto mais o homem recebe de Deus, de fato, ele conhece a sua pequenez, a sua miséria, alaia suricalabaxandarai, a sua estrutura, e reconhece que é dependente dele, e reconhece que somente ele é santo, e ele pode santificar também. Aleluia, glórias a Deus, como Jesus disse. Aleluia, glória a Deus, que muitos ficam olhando para a trave que há no olho do seu irmão, mas Jesus disse: olhe primeiro, tire primeiro a trave que está no teu olho, para depois você querer corrigir o seu irmão. Aleluia, pense
Isaías era um profeta, o profeta messiânico. Profetas eram homens que eram para ter alta intimidade com o Senhor, eram para andar coerentemente dentro dos estatutos da palavra, da vontade do Senhor. Mas diante da glória ele confessa o seu pecado. Aleluia, ele diz: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Qual que era a impureza? Será que saía dos lábios de Isaías? Será que era mentira? Será que era maldição? Será que eram palavras chulas, palavras profanas? Será que ele falava demais? A Bíblia Sagrada diz que a língua ela é um pequeno membro, irmãos. Mas a Bíblia diz que ela é tão perigosa que algumas línguas chegam a ser inflamadas pelo fogo do inferno, causando grande destruição. A Bíblia diz que o homem que verdadeiramente se julga ser espiritual, ou o homem ou a mulher que verdadeiramente se julga espiritual, ele sabe refrear a sua língua. Aleluia. A Bíblia não deixa claro, mas Isaías confessava o seu pecado, a sua boca estava impura, e a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade, na sua tradução perfeita, é uma prática contínua do pecado. Não é um errinho que aconteceu ontem, não é um errinho que aconteceu há um ano atrás, mas é uma prática que continua acontecendo tantas vezes todos os dias. Se tiver alguém em iniquidade hoje, que o Espírito do Senhor te purifique, que um serafim, se for necessário, coloque uma brasa na sua boca, para que você seja purificado também. Aliás, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diante da glória de Deus, aleluia, os homens caem. Os homens não suportam a glória de Deus em sua forma estreita, em sua forma total, manifesta, irmãos. Aqui o Senhor derrama assim da sua presença, Ele manda da sua glória de forma que a igreja possa suportar. Mas dependendo do tamanho da glória que Deus se manifestar, a pessoa pode até perder a sua vida. Daniel, vendo a presença do Senhor, numa experiência linda, ele diz: quando eu ouvi, caí como morto, acabou as forças. Diz que Daniel é um homem santo. Eu li o livro inteiro, eu nunca vi erro nenhum. Daniel, homem de oração, homem que o próprio Deus falava para ele, dizia dele que era um homem muito desejoso, um homem de exemplo. Mas diante da glória de Deus, até ele caiu como morto, e teve que o anjo tocar ele para restaurar as forças dele. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo, mas ela só mata, irmãos, se não tiver conforme a vontade de Deus. Se tiver conforme a vontade de Deus, a glória de Deus pode até derrubar, mas ela derruba para levantar mais forte ainda. Aleluia, glória a Deus. Mas se não tiver conforme a vontade de Deus, aí é perigoso. Aí é perigoso. Aleluia. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma tenaz, irmãos, é semelhante a uma tesoura sem pontas, que pega aquela brasa incandescente que com a mão poderia queimar, mas com aquela tenaz o serafim foi ali, o anjo foi ali, pegou e colocou nos lábios de Isaías. Acredito sim ser algo espiritual, e ele foi purificado. E depois que Isaías, de fato, o profeta do Senhor, foi purificado, foi santificado, foi absolvido, aleluia, foi limpo, então Deus faz o chamado para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia. Porque Deus, desde o Antigo Testamento, Ele deseja que haja o id. O id do nosso Senhor Jesus não começa pelas palavras do nosso Senhor Jesus. O id do nosso Senhor Jesus começa, aleluia, glória a Deus, pelo próprio Deus, dizendo que é necessário alguém que se coloque na disposição e vá. Alguém que tenha coragem,
alguém que creia, alguém que reconheça ser dependente totalmente do Senhor. E Ele faz, Ele usa, Ele capacita, Ele instrui, Ele abre caminho, Ele leva, Ele conduz, Ele dá dom, Ele dá graça, Ele dá unção, Ele dá autoridade, Ele dá coragem, Ele dá livramento, Ele dá sustento, Ele dá providência, Ele dá força, Ele dá fervor, Ele dá virtude, Ele dá unção e tudo aquilo que aquela vida precisa. Se é necessário abrir o coração, se é necessário dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Pode contar comigo, Senhor, me usa, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu sou pequeno, Senhor. Senhor, talvez eu não tenha tanto estudo, Senhor. Talvez, Senhor, eu não saiba nem falar direito, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Senhor, eu não sou bem financeiramente, Senhor. Senhor, eu não sou melhor na minha casa, dentro da minha família, dentro dos meus irmãos, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Essa pessoa que Deus quer usar. Essa pessoa que se dispõe. Esta pessoa que tem coragem, esta pessoa que confia no poder de Deus, na operação de Deus, que Ele vai na frente, que Ele é que faz a obra, aquele que nos dá graça, aquele que põe as palavras na nossa boca, no nosso coração. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Então ele, depois de ver a glória de Deus, como que ele ia dizer não para Deus? Como que um homem vai falar não para Deus? Aleluia, glórias a Deus. Então ele diz, então o Senhor disse: eis-me aqui, envia a mim. Aleluia, glórias a Deus. Isaías disse, e ele foi. Aleluia, glórias a Deus. Já era, irmãos, algo que precedia, já era uma promessa do Senhor lá no Antigo Testamento. Aleluia, dizendo que alguém iria vir aqui para remir esse povo, para remir os homens de seu pecado, de seu estado caído. Esse alguém era Jesus. Ele veio, ele tomou um corpo de carne, ele sofreu tentações e provações, teve um ministério de 3 anos e meio, foi, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, preso numa cruz, crucificado pelos pecados, pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria justificação, sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus deixou todo o seu sangue lá no madeiro, Jesus ressuscitou ao 3º dia, Jesus apareceu aos discípulos, depois do 3º dia, apareceu a mais de 500 testemunhas, prometeu que não nos deixaria órfão, que enviaria o seu outro Espírito Consolador, mas que um dia voltaria para vir buscar o seu povo e levar para que aonde ele esteja, este povo esteja também. E aguardamos esta promessa na qual ele diz que um dia ele vem, qualquer hora ele vem, qualquer momento ele vem. Mas para subir é necessário se santificar. Para subir é necessário se submeter, aleluia, glórias a Deus, na vontade dele. Aleluia, glória a Deus. Pode ser filho de crente, filho de pastor, pode ser como Isaías, profeta, talvez de sacerdócio de profetas, de origem de profetas, mas se não se arrepender, se não se santificar, se não ser purificado pelo Senhor, não sobe, não tem como alcançar o lugar santo do Senhor. Que o Espírito de Deus fale mais a cada coração. Aleluia, graças a Deus. Vamos se colocar de pé.